Graças a Deus. Diga, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Amém. Senhor. Eu gostaria de apresentar para vocês o pastor Antônio José, lá do Rio de Janeiro, que vai ser o próximo pregador. Vamos receber o servo de Deus, lá do Rio de Janeiro. Bom dia, irmãos. A paz seja convosco. Amém? Louvado seja Deus. É um grande prazer estar com vocês aqui nessa manhã. É um grande privilégio para mim poder estar aqui mais uma vez em Limeira e podermos estar compartilhando das maravilhas que o Senhor quer fazer no nosso meio, das maravilhas que o Senhor está fazendo no nosso meio, no nome santo de Jesus. Amém? Eu trago um abraço lá do estado do Rio de Janeiro, lá da cidade de Petrópolis, também da cidade do Rio de Janeiro, a todos vocês. Trago um abraço em nome do nosso presidente do Conselho Estadual do Estado do Rio de Janeiro, o reverendo Rui Barbosa, da minha cidade, Petrópolis, o nosso superintendente, o pastor Juventino Silvestre, e lá de casa da minha família, da minha esposa Florinda, da Daniela, a minha filha, e também do Tiago, o meu caçula. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos, nessa oportunidade, estar falando, compartilhando, estar falando com cada um de vocês, estarmos compartilhando, aprendendo juntos aquilo que o Senhor tem preparado para esses dias, que não começaram hoje, mas já tem começado há bastante tempo. A preparação desse ano, como já foi dito, em janeiro nós estávamos ali reunidos num só objetivo, num só propósito. E nós estamos aqui nessa manhã para compartilharmos algo a respeito da nossa sociedade. Ou melhor dizendo, o diaconato, instrumento purificador da sociedade, para a sociedade, como assim melhor seja. Amém? Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça nesse momento, para que possamos orar nesse instante, agradecendo a Deus por esse momento. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta manhã, em que o Senhor nos dá a tua graça, em que o Senhor nos dá saúde, em que o Senhor nos dá alegria. Senhor, e se porventura, Senhor, alguém entre nós, Senhor, não está, Senhor, se sentindo bem, Senhor, que através desse momento agora, Senhor, que os teus anjos estejam visitando, Senhor, a cada vida. Aquele que se sentiu mal durante a viagem, Senhor. Aquele que, Senhor, teve um mal-estar, Senhor, mas que veio, Senhor, até aqui nesse momento. Senhor, que através do teu Espírito agora, Senhor, o anjo da cura visite a cada vida, a cada coração, Senhor, para que, Senhor Deus, o objetivo que viemos aqui, Senhor, realizar, ele seja cumprido, Senhor Deus, em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Podem assentar em nome de Jesus, aplaudindo ao Senhor que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a sua adoração. Louvado seja Deus. Nós estamos nessa manhã falando a respeito de instrumento purificador da igreja, no caráter, e nós vamos compartilhar agora na sociedade. A palavra de Deus em Atos, no capítulo 6, a partir do versículo 1, fala a respeito de alguma coisa, fala a respeito de um episódio que nós podemos ver, atribuir na palavra de Deus como a instituição, como a criação do diaconato. Eu gostaria que você falasse para quem está do seu lado. Diaconato não foi criado para ser
problema. Diaconato foi criado para resolver problemas. Amém? Louvado seja Deus. Entendeu? Então você foi criado para resolver problemas. Amém? E nós vemos que naqueles dias houve a necessidade da instituição, a comunidade na época, a sociedade, porque nós vemos que comunidade, a palavra comunidade quer dizer uma sociedade comum. Amém? Uma sociedade comum. E nós vemos que naquela época havia ali pessoas carentes, pessoas necessitadas, naquela comunidade, naquela sociedade, e a partir daquele momento já foi instituído, já foi criado o diaconato com o objetivo de ser um agente purificador. Já naqueles dias, já nos primeiros momentos da sua criação, o diaconato já foi criado como um agente purificador. E nós olhamos para dentro das igrejas, ou alguma organização que a igreja faz, algum evento, e não vemos mais a condição, não vemos mais poder realizar algum trabalho sem contar fortemente, poderosamente com o trabalho do diaconato. Não tem como. Não temos mais como realizar um trabalho na igreja, ou aonde quer que seja, um trabalho espiritual, sem contarmos com o trabalho do diaconato. E nós sabemos que fomos criados, fomos instituídos para a purificação, para a preparação. E é interessante nós olharmos, nós frisarmos que você, como diácono, como diaconisa, como trabalhador desse ministério, como ministrador, há necessidade de uma purificação daqueles que vêm na igreja pela primeira vez. De que maneira que nós podemos fazer isso? De que maneira que nós estaremos servindo a sociedade? Nós vemos que através do estacionamento da nossa igreja, ou carros que ficam na rua, uma pessoa que está visitando ali a primeira vez, e vai o carro, e para muitas vezes na rua, e para em algum lugar. E quem é que nos dias de hoje, né, não vai ficar preocupado com seus bens, com seus utensílios, com tudo que é seu? Naquele momento nós estamos fazendo uma purificação, acalmando aquelas pessoas, dando tranquilidade àquelas pessoas que vão aos nossos templos, às nossas igrejas, aos nossos trabalhos, para que ele fique com tranquilidade, para ele poder ouvir a palavra. E nós sabemos que o instrumento ele precisa ser usado no seu objetivo. E qual é o nosso objetivo? Trazer a paz, trazer a tranquilidade, trazer a harmonia, para que a palavra de Deus ela seja ministrada, para que a palavra de Deus ela possa entrar nos corações. E nós sabemos que a palavra de Deus diz que o reino dividido ele não prevalece. E nós não podemos ficar entre dois pensamentos. Não tem como você fazer nessa manhã, como o pastor Luiz falou brilhantemente aqui na abertura, esqueça-se da tua casa. Não para você não voltar mais para a sua casa, mas por alguns momentos você se desligar. Você se desligar de tudo lá fora e se ligar somente no que está acontecendo aqui, para que você receba verdadeiramente a purificação que está sendo ministrada
nessa manhã, nesses congressos, durante esse ano, para o Diaconato Quadrangular Brasileiro. E pesquisando lá na internet, olhando, vendo algumas notícias, nós vimos a respeito de sociedade e sabemos que a sociedade ela tem os seus interesses. Porque sociedade quer dizer o quê? Pessoas que se unem, se ajuntam, se agrupam em prol, em benefício de um objetivo comum. Não é isso? Lá na sua cidade, no seu bairro, temos lá o quê? Associação de moradores. Não é isso? Qual o objetivo da associação de moradores lá? O calçamento das ruas, as melhorias de infraestrutura, água, esgoto, gás, telefone, tudo demais. Então tem a sociedade, ela tem os seus interesses, ela busca os seus interesses comuns. E nós vemos que nos dias de hoje, vemos surgindo a cada momento, ouvimos falar de ONGs, né? Ou ONG, organizações não governamentais, ou seja, sociedades, associações em benefício, em prol de um objetivo comum àquelas pessoas. Então estão de acordo em um princípio, se unem, conversam e estão de acordo com uma determinada coisa. Então vamos criar uma sociedade, vamos criar uma ONG, vamos fazer uma associação para que nós possamos ter êxito no nosso objetivo. E o diaconato, irmãos, não pode ser de uma maneira diferente, porque a nossa sociedade, o nosso agrupamento, vamos dizer assim, o nosso contingente, ele se une em prol de purificação dentro da casa de Deus, dentro da sociedade, dentro da sua cidade, dentro do seu bairro. Ainda nesses dias, ainda nessa semana, foi notícia em todos os jornais do Brasil, aquela invasão ali no Complexo do Alemão, ali no Rio, e eles dispuseram ali de 1.300 e poucos homens da polícia militar, polícia civil, e se juntaram, se uniram ali, e mais 150 homens da Força Nacional, para que eles desarticulassem aquele que se dizia ali, um movimento, né? Um ponto fortemente armado do tráfico no Rio de Janeiro. Então eles, alguns dias antes, um dia antes, eles infiltraram ali atiradores de elite, eles infiltraram ali para que eles pudessem desarticular um dos principais acessos, que o nome é Areal, aonde estava guardado ali o arsenal bélico daquele grupo. E ali foram apreendidas munições, granadas, e o tráfico perdeu naquele momento ali. Houve baixas, houve mortes, mas eles projetaram, eles observaram durante muito tempo, né? Nós vemos as notícias passadas a respeito da ação da polícia no Rio, e sempre tinha aquele problema: morreu inocente. Algumas pessoas foram feridas que não tinha nada a ver com o tráfico. Dessa vez nós não ouvimos isso, porque a inteligência, a unidade da polícia ali, eles fizeram um trabalho, como que podemos dizer, atribuir um trabalho de purificação para que eles soubessem verdadeiramente quem era do tráfico e quem era um cidadão comum. Então houve essa necessidade. Então o que nós vemos através dessas notícias? Precisa ser um objetivo principal, ele precisa ser bem estudado, ele precisa ser bem articulado, para que ele não venha trazer
consequências desastrosas. E nós vemos que assim também precisamos agir com o nosso diaconato como instrumento purificador da sociedade. Também em outra área, em outra pesquisa que eu fiz a respeito de sociedade, para que nós possamos compreender bem, eu não sei se ainda existe, isso aí eu não fiquei bem certo, bem ciente, mas uma associação, uma sociedade que foi criada há um tempo atrás em São Paulo, na década de 60, né? É o Clube de Campo Aristocrata. Quem já ouviu falar nessa associação aí? Clube de Campo da Aristocrata. O irmão ali já ouviu falar. Mas alguém já ouviu falar? A Sociedade Aristocrata, né? É uma sociedade formada especialmente por negros. Na década de 60, então foi criado ali uma sociedade, havia, né? Nós vemos ainda nos dias de hoje alguma restrição, alguma exclusão social do negro, podemos dizer assim. Mas naquele tempo eu acredito que ainda era muito pior. E ali foi criada também uma sociedade, uma associação. Ali eles tinham praticamente tudo que eles projetavam, que eles precisavam para projetar a sua imagem e fazer através desse clube, através dessa associação, eles projetarem a sua imagem para que as pessoas, os médicos, os doutores, as pessoas de bem da sociedade negra, eles fizeram em São Paulo, mas a finalidade era alcançar todo o Brasil e até fora do Brasil realmente alcançar, ter uma posição, alcançar um objetivo para que a sociedade compreendesse que não precisa, né, não existe diferença de cor de pele, que somos todos iguais, amém? Diante de Cristo, né, nós fomos criados por Deus, cada um de um jeito diferente, de uma cor de pele diferente, mas o Senhor Jesus, Ele morreu por cada um de nós, para a sua glória, aleluia. Irmãos, e falando a respeito de tudo isso, nós vemos o diaconato, que precisa estar na sociedade purificando. Precisamos purificar realmente. E essas sociedades, muitas das vezes, se nós observarmos, se nós olharmos, muitas das vezes elas se fecham num objetivo comum e egoísta. Já viram que algumas sociedades, para você entrar nessa sociedade, você precisa ter esses requisitos. Se você não tiver, você está fora, você não entra. Não tem como você ser colocado aqui. Irmãos, mas a verdadeira sociedade, aquela que está no coração de Deus, ela não tem restrição para nenhuma pessoa. Amém? Ela não tem restrição. Todas as pessoas que se chegarem a Deus, que aceitarem ao Senhor Jesus, reconhecerem ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu acho que é o requisito principal para que faça parte dessa sociedade. Mas ao contrário, nós vemos uma sociedade que se degrada a cada dia, como disse, nos objetivos egoístas, se fecham, não pode entrar outras pessoas, e muitas vezes, se nós não observarmos esse tipo de coisa, fazemos esse tipo de agrupamentos dentro da igreja, nos fechamos, e está tudo bom, e está tudo muito bem, nós estamos numa boa posição, numa boa maneira de vivermos, Deus está abençoando, mas e os demais, irmãos? A palavra de Deus não fala para nós, entra para dentro da igreja, se tranca e fica lá dentro. Não, a palavra de Deus diz, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Amém?
A palavra de Deus nos fala isso, para irmos, para pregarmos o Evangelho, para alcançarmos lá fora as pessoas, para alcançarmos o mundo. E o Senhor Jesus, Ele orou de uma maneira especial a nosso respeito, quando, na sua palavra, Ele disse para que, Ele orou para Deus, e falou para Deus o seguinte: Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Amém? E a partir dessa oração que o Senhor Jesus fez, Ele estava querendo dizer para nós também. Ele orou para Deus e quis dizer também para nós: não é para que vocês se fechem, não é para que vocês se isolem, não é para que vocês desprezem, mas para que vocês vão no meio da sociedade, testificando, falando do amor de Deus, dando exemplo de vida, para que a sociedade ela venha sendo purificada. Amém, igreja? Para que a sociedade ela venha sendo purificada, ela venha sendo alcançada através do Evangelho do Senhor. E a grande preocupação de Deus a esse respeito, nós vemos dentro da palavra de Deus. Nós vemos que na palavra de Deus, no Novo Testamento, nós temos 4 narrativas, 4 maneiras que o Evangelho foi pregado, que o Evangelho foi registrado, que o Evangelho foi anunciado. Por que isso? Por que essa preocupação? Nós sabemos que cada um dos Evangelhos, ele foi escrito para um povo específico. Um para os gregos, um para os romanos, outro para os judeus e outro para os gentios. Então Deus sempre se preocupou com a sociedade. Não para que nós estejamos pensando, tem que ser do meu grupo, então se tiver a mesma estatura, a mesma altura, tudo bem, está junto comigo. Mas se não tiver, é para que nós vamos a todas as pessoas. Mas aí nós ouvimos, mas tem pessoas que não querem ouvir, mas nós precisamos falar, nós precisamos anunciar. E acima de tudo, nós precisamos testemunhar a respeito das maravilhas, das bênçãos que Deus tem feito nas nossas vidas, para que as vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Porque a sociedade, irmãos, ela está carente, a cada dia nós vemos que a sociedade, ela está doente. Para que nós pudéssemos vir até aqui nessa oportunidade, foi uma jornada um pouquinho complicada para mim. Eu saí de casa e esperava de sair num horário, sair bem antecipado de casa, e quando eu cheguei na rodoviária, a rodoviária da minha cidade está igual ao aeroporto do Rio, tem que chegar com antecedência. Se você perder aquele ônibus, só 1h, 1h30 depois. Quer dizer, a cada dia, irmãos, a cada dia, o mal, ele está vindo sobre a nossa sociedade e está acuando, está intimidando. O povo já anda perdido. Nós olhamos para as notícias, para o aeroporto no Rio, pessoas dormindo pelo chão, aguardando ali, para aguardar o momento. Então tudo aquilo que muitas das vezes eles prometeram, pagar hotel e pagar restaurante para as pessoas, não está sendo cumprido. A sociedade, ela se encontra doente, irmãos. E nós precisamos de purificar essa sociedade. Nós precisamos purificar essa sociedade. De que maneira que nós podemos fazer isso, pastor? De que maneira que nós podemos fazer isso? A sociedade não tem como viver sem a política. Não é um assunto que eu gostaria de entrar, mas nós vemos que a cada momento nós precisamos olhar, observar isso daí, e ter homens de Deus, ter mulheres de Deus, representando não só o povo de Deus, mas toda a sociedade, porque a palavra de Deus nos diz que quando o justo governa,
a bênção. Mas quando o ímpio governa, o povo sofre, o povo chora. E às vezes nos esquecemos dessas coisas. Ontem eu estava conversando com um colega e estávamos falando a respeito do povo do Egito. A sociedade que vivia dentro do Egito naquela época, em que Deus falou para Moisés: vai e manda sair vai e fala para Faraó para que deixe o meu povo sair do Egito. Aquela sociedade na época já era uma sociedade, mesmo sendo no povo de Israel, ali já existiam alguns ali se corrompendo, ali já existiam alguns ali até mesmo se prostituindo, mas Deus ouviu o clamor do povo. No meio daquele povo haviam pessoas que clamavam por justiça, como você, eu creio que tem clamado por justiça para a sua cidade, para a sua igreja, para a sua nação, para a sua pátria, no nome de Jesus. Eu creio que no meio do diaconato temos pessoas compromissadas com essa purificação, com esse objetivo de purificar, de melhorar a nossa sociedade, de alcançar cada dia mais e mais pessoas. Ah, mas a palavra de Deus diz, pastor, que o mundo jaz no maligno. Mas nós não podemos nos contentar com isso, não podemos nos acomodar com isso daí. Precisamos sim, a cada dia, irmãos, salvar a nossa família, salvar os da nossa casa. Ah, mas eu estou na igreja, estou numa boa, eu e a minha casa, eu, minha esposa, meu filho, minha filha, servimos ao Senhor. Mas o seu tio, a sua tia, o seu pai, a sua mãe e os demais da sua casa que ainda precisam ser alcançados pela palavra de Deus, através da purificação, através do nosso trabalho, como servos de Deus, como diáconos na casa do Senhor. Muitas vezes não sabemos de que maneira que iremos fazer isso, mas a palavra de Deus nos fala, ali quando nós vemos no versículo 6, que iniciou-se uma fase em que havia necessidade de um instrumento purificador ser criado. No versículo 7 desse mesmo capítulo, nós vemos o resultado desse instrumento purificador, porque o versículo 7 ele nos fala dessa maneira: e crescia a palavra de Deus, aleluia, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então o objetivo, ele foi colocado, e o objetivo, ele foi alcançado, porque houve o resultado. A palavra de Deus começava a crescer, a palavra de Deus começava a alcançar pessoas. De que maneira que eles eram alcançados? Através da divulgação, através de contar um testemunho, através de promover a bênção de Deus na vizinhança, nos seus parentes, nos conhecidos, para que a palavra de Deus ela possa ir e possa curar, e possa entrar nos lares, e possa tirar todo o mal que existe muitas das vezes naquela casa, naquela família, naquele lugar, e faça realmente uma purificação ali naquele lugar. E existem lares verdadeiramente precisando dessa purificação. Ah, eu tinha vontade de entrar no campo missionário e ir lá para a África, ir para diversos lugares, para o Japão, para a Espanha, para a Itália. Mas enquanto você não vai, meu irmão, purifica o teu pedaço, purifica lá a tua casa, purifica lá a tua família, começa a purificar o teu sobrenome, começa a botar o teu nome no altar de oração, começa a botar o nome da tua família, para que comece a ser alcançado, irmãos. Comece a estabelecer objetivos de bênção, para que comece pela sua casa, para que comece pela sua família, para que comece pelos seus, e que você tenha a bênção de Deus sobre a tua vida, e que você receba disso a cada dia.
para que quando você sair, para que quando você for, você possa lembrar, o Senhor está me usando aqui, mas o Senhor também me usou lá. O Senhor me usou lá dentro da minha casa. Porque a palavra de Deus diz, para que sejamos testemunhas em Samaria, na Judéia, e que possamos também sair aos confins da terra. Mas para isso, irmãos, precisamos fazer as etapas bem feitas, curando, libertando, purificando, no nome santo do Senhor Jesus, para que o trabalho de Deus seja glorificado, para que o nome do Senhor, Ele seja glorificado. Aleluia. Nós estamos nesse intuito, nessa missão, de podermos a cada dia, irmãos, envolver o diaconato nesse trabalho. Envolver o diaconato nesse objetivo. Porque é o objetivo que você foi criado. É o objetivo que Deus escolheu você. E nós vemos a palavra do pastor Wellington. Deus não erra na escolha, meu irmão. Deus não erra na escolha. Você pode até pensar assim, mas isso não é para mim. Esse não sou eu. Você tem que pensar que existe uma sociedade que precisa de você. Você precisa pensar que existe um povo que precisa da tua oração. Às vezes nos preocupamos em momentos de oração e lembramos de alguma determinada coisa. Será que tem alguém orando por esse objetivo? Eu posso dizer para você que certamente que não, meu irmão. Porque Deus colocou esse desejo no teu coração. Porque Deus colocou nas tuas mãos essa missão de purificar, de começar por uma determinada área, por um determinado lugar. Às vezes nós olhamos para todo o diaconato e surge um desejo no nosso coração e nós olhamos para o lado e parece que estamos sozinhos ali. É porque Deus falou para você fazer. É porque Deus falou para você realizar. Às vezes nós ouvimos alguma coisa de Deus e falamos para o vizinho do lado, olha, Deus falou para a gente fazer isso. Olha, era bom que a gente pudesse fazer isso. Mas é bom nós começarmos a ouvir a voz de Deus e quando recebemos algo de Deus, colocarmos logo em prática, irmãos. Purificação. Purificação. Deus quer que nós estejamos levantando essa bandeira durante esse ano. E que nós estejamos levantando ela e que jamais ela abaixe, que estejamos nesse objetivo de purificação da sociedade brasileira, da sociedade paulista, da sociedade limeirense, da sociedade do Rio de Janeiro, da sociedade petropolitana, ou quer da onde seja. Deus precisa, irmãos. Mas será que nessas cidades que o senhor falou não tem ninguém, pastor? Tem. Mas de repente eles ainda não conhecem o objetivo que Deus está revelando para nós. Mas de repente ainda não está sendo colocado, ainda não está sendo revelado para alguém o objetivo que você está recebendo na tua vida. Às vezes vemos dentro da nossa própria igreja pastores precisando de um apoio, de uma palavra, de um ombro amigo muitas vezes. E a gente está muito atarefado, a gente está muito ocupado com o dia a dia, com corre para lá e corre para cá, arruma dali, arruma daqui. E muitas das vezes nos preocupamos muito com o patrimônio, mas esquecemos das vidas das pessoas, dos idosos, das viúvas, dos órfãos, daqueles que se encontram hospitalizados, que precisam da tua visita purificadora, de você ir lá. Mas aquela pessoa eu não conheço, pastor, como é que eu posso fazer? Vai, meu irmão, e tenha a experiência de fazer. As pessoas muitas das vezes estão nos hospitais e foram colocadas ali e são abandonadas lá. E a família, muitas das vezes, vai e entrega alguma coisa na portaria, na entrada, e abandonam aquelas pessoas lá dentro.
Queridos, nós temos esse poder. Essa autoridade foi colocada nas nossas mãos. Essa autoridade foi colocada sobre nós, para que nós possamos visitar os hospitais. Às vezes visitamos um hospital, alguém que tem esse costume, essa boa prática de fazer isso. Você passa em alguns lugares, parece até uma festa. Muitos parentes, a família, ali eles brincam, conversam e se alegram, levantam o ânimo daquela pessoa. Mas quantos não são os lugares, os leitos que você passa e ali não tem ninguém, uma pessoa só, abandonada. O Senhor Jesus morreu por aquela vida. Ele está ali achando o seguinte, ele está ali pedindo para Deus, eu quero morrer, eu não quero mais viver dessa maneira. Mas a partir do momento, diaconato, que você entrar lá e observar e parar com uma pessoa daquela e tratar com carinho, você vai começar a ver o que Deus está preparando para fazer na tua vida. Você vai começar a ver o mover de Deus. Eu não sei porquê, eu já tenho vivido, tenho estudado a Bíblia, faço tudo que é agradável a Deus, mas eu ainda sinto um vazio dentro da minha vida. Talvez seja isso. Talvez seja isso, se misturar mais com a sociedade, fazer como aqueles atiradores de elite, se infiltrarem ali no problema, se infiltrarem ali naquele conflito, sem medo, porque o nosso Deus é um Deus de vitórias, é um general que não perde uma batalha. Se infiltrar ali, no território do inimigo, irmãos, e se infiltrar ali, e analisar, e estudar a maneira como você vai agir, a maneira como você vai desarticular aquele problema, para que a purificação de Deus aconteça naquela vida, naquele coração, no nome santo de Jesus. E às vezes nós vemos que uma coisa, eu não sou médico, eu não entendo muito de saúde, mas uma coisa nós podemos concordar. A maior doença que existe na vida de uma pessoa, eu acredito que seja a solidão, irmãos. A pessoa que viveu, que batalhou, que construiu, que fez e juntou a família e colocou todos, deu abrigo para todo mundo, deu casa para todo mundo morar, e chega no final da vida abandonado, exilado da família, excluído da sociedade. É muito cruel isso, não é? Mas nós podemos ser o familiar dessa pessoa. Nós podemos agir lá naquela situação. Nós podemos ser aqueles atiradores de elite e soldados de Deus que vão começar a bombardear aquele problema, que vão começar a atacar aquele problema, e vai começar a haver uma purificação naquela casa. E vai começar a haver uma alegria naquele coração. Irmãos, porque o principal para nós não é a situação social que você alcança na sociedade, não é o conhecimento que você alcança, tudo isso é bom, é necessário para nós. Mas o principal é a salvação em Cristo Jesus. E termos também, sabe o que, irmãos? E termos a consciência de que tudo aquilo que nós poderíamos ter feito, de tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para nós fazermos, nós não relaxamos, nós não nos escondemos, nós não refugamos aquilo ali, mas nós fizemos conforme as nossas forças. Nós fizemos conforme aquilo que Deus colocou no nosso coração para que pudéssemos fazer um bom trabalho. E
que você possa dizer como Paulo, né? Combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Para que você, nos seus dias, você não olhe para trás e pense assim, poxa, agora eu já estou velho, né? Já não sirvo para mais nada e nada fiz para Deus. Mas que você tenha muita alegria em olhar para trás, ver os frutos que você produziu, ver as sementes que você ainda tem plantado e saber que você tem energia para plantar muito mais e que você tem ainda uma missão de fazer muito mais. Às vezes nós atribuímos o diaconato. Eu passei uma fase da minha vida que eu pensava que diaconato era vigor físico, era força de braço, aquele negócio, carregado ali, carregado aqui. Mas não se resume só nisso daí, irmãos. É um trabalho espiritual de suma importância, de muita necessidade. Se nós precisássemos aqui, quantos pastores nós temos aqui nessa manhã? Alguns pastores temos aqui. Agora você olha bem para esse povo todo aí e faz assim. Se cada pastor precisar atender 20 pessoas aqui, que horas que a gente sai daqui hoje? Né? Então você faz parte do ministério. O seu ministério é o ministério de auxílio. Ah, irmã, mas eu fui lá no pastor, o pastor não me recebeu, mas eu te recebo. Vem cá. Qual é o seu problema? Qual a sua dificuldade? O que você precisa? Em que eu posso lhe ajudar? Aí estamos no objetivo perfeito. E muitas das vezes não. Ah, o pastor não pôde te atender. Ah, ele é mal educado mesmo, ele não fala com as pessoas. Mas nós que precisamos fazer, irmãos. A instituição do diaconato falou a respeito ali, quando eles se reuniram e falaram, não é justo que nós abandonemos a palavra de Deus para ir à distribuição da mesa. Mas vamos arrumar pessoas responsáveis, pessoas de compromisso, pessoas que têm autoridade sobre a vida deles, para que eles vão e ministrem para o povo. E para que o povo não espere muito tempo, para que cada um resolva o problema de mais um. Amém, irmãos? Se o irmão que está do seu lado, ele tem um problema agora, ele compartilhar com você, rapidamente nós alcançamos um objetivo. Rapidamente nós resolvemos o problema. E certamente, irmãos, ninguém vai sair daqui sem receber a sua bênção. Ah, mas eu queria, era o pastor, né? Mas a bênção é de Deus. A bênção que está sobre a vida do pastor está também sobre a tua vida. Porque no momento em que você foi escolhido, no momento em que você foi separado, a unção desceu sobre a tua vida. Aleluia. Não fique exigindo demais do teu pastor, meu irmão. Porque se amanhã ou depois o pastor morrer, o que você vai fazer? Se você pensa dessa maneira. Vamos fechar a igreja, né, pastor? Ah, o pastor morreu, está aqui só o diaconato, né? Somos só 200 diáconos aqui, então vamos fechar a igreja. Não pode, irmãos. A obra de Deus continua. Amém? E a obra de Deus conta com você. E a obra de Deus precisa de você. Em o nome de Jesus. Eu convido a você a se colocar de pé nesse momento. Aleluia. Dá uma alongada aí agora. Né? Dá uma alongada aí. Louvado seja o nome do Senhor. Vai glorificando ao Senhor. Vai exaltando o nome desse Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Senhor Deus e Pai. Senhor, nesta manhã, Senhor, nós ministramos, Senhor, sobre o teu diaconato, Pai, sobre o nosso ministério, Senhor. Ó Deus Santo, que o objetivo, Senhor, revelado, ele seja, Senhor, direcionado, seja alcançado, Senhor. E a cada dia, Senhor, a cada momento, Senhor, deste congresso, estejamos, Senhor, nos preparando cada vez melhor, Senhor. Nos esperando, Senhor, na Tua palavra, no Teu querer. No nome de Jesus.
Amém. Louvado seja Deus. Eu volto a palavra ao reverendo Luiz.